Olá, meus queridos alunos, queridas alunas. Vamos continuar nosso estudo sobre a África, tá legal? Vamos lá. Então, tá aí o continente africano, né? Nós temos aí que ele é o segundo continente mais populoso, tem 16% da população. 80% da população ela vive ao sul, né, do Saara, que é esse deserto aqui. E nós temos altas taxas de natalidade no continente. As taxas de mortalidade foram sempre muito altas, mas tem tido uma queda nessa taxa de mortalidade. A previsão da população em 2050 é de chegar a 2 bilhões de pessoas. Existe uma imigração muito intensa dos países da África para a Europa, né? Principalmente por questões de conflitos, guerras civis que existem nesses países, né? Há muito desemprego, tem uma baixa expectativa de vida pela má qualidade de vida que eles têm, né? Embora houve uma melhora dos índices de desenvolvimento humano e social, né? São precárias as condições de vida, oferta de emprego, condições de higiene, acesso a água potável, sistemas de saúde, né? Mas mesmo assim o IDH tem demonstrado alguma melhora, né? Porém, os serviços públicos, né, os serviços que têm um efeito na vida da qualidade das pessoas, né, como saúde, educação, segurança, segurança inclusive institucional, né, que seriam governos assim estáveis, que sejam funcionais. Outro problema que se observa é grandes denúncias de corrupção em relação a esses governos, né? A renda per capita é baixa e tem um alto índice de contaminação de HIV, né? De cada 9 pessoas que nós temos na África, uma passa fome, né, em situações graves. Tem pouca oferta de emprego no campo, então caracteriza essa população empobrecida, principalmente nos ambientes urbanos. Falta toda a infraestrutura de água, esgoto, transporte, energia, que poderiam estar diminuindo essa situação social e promover desenvolvimento econômico, né? Então essa é a nossa introdução em relação à África. Questão 1. Leia as descrições a seguir e marque as alternativas corretas. É formada basicamente por Egito, Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos, países de população majoritariamente branca. Merece destaque a influência árabe e islâmica. O Egito, a Tunísia e o Marrocos, nos quais sobressai a atividade turística, são os países que apresentam os melhores indicadores sociais e econômicos do continente africano, embora bem inferiores aos dos países desenvolvidos. E aí a gente tem as opções norte da África, África subsaariana e Maghreb. Nessa questão, o que cabe mais aqui seria o norte da África, tá? Destacando essa realidade aí socioeconômica. Letra B. Compreende os países do sul do deserto do Saara, abriga uma população predominantemente negra, de grupos étnicos bastante diferenciados. As condições de vida nessa região em geral são bastante precárias e em alguns desses países o problema de fome está presente. Nós temos aí a opção norte da África, África subsaariana e Maghreb. No caso, a resposta que atende aí é a África subsaariana, tá? Então é abaixo ali do deserto do Saara, tá? Letra C. Se localiza no norte do continente africano e vai desde o Atlântico até o Mar Vermelho, estendendo-se por vários países. O clima é seco e o clima é seco o ano todo, com forte calor durante o dia e grande esfriamento à noite. A densidade demográfica dessa área é baixíssima e as atividades econômicas são escassas. Bom, essa descrição ela ficou
ela ficou muito boa, porém as opções de respostas não atendem bem. Por quê? O que acontece? Ele está descrevendo a região do próprio deserto do Saara. Tá? O Magrebe seria uma opção, só que o Magrebe ele não chega ao Mar Vermelho, tá? Ele não inclui ali o Egito. Então a gente não poderia estar marcando. Essa questão tem uma pequena falha ali, né? Seria uma fábrica. Aqui teria que ter uma opção aqui, África saariana. Aí daria certo. Ou ainda a gente repetiria a resposta norte da África. Tá? Poderia também. Mas como ele fala de que há uma baixíssima densidade demográfica, com certeza ele está falando do deserto do Saara. Então seria essa região que compreende o deserto do Saara, mas que a opção não nos deu aqui nenhuma alternativa que atendesse a isso. Tá? Então é isso. A questão 2, escreva V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Depois reescreva as frases falsas corrigindo o erro. Né? Então você vai ter que fazer isso no seu caderno aí em casa. A letra A. A população se distribui de maneira homogênea no continente africano. Homogênea quer dizer se distribui por igual. A gente viu que não, né? Que você tem o norte mais populoso, depois você tem a África subsaariana, que também tem uma população significativa, né? Porém, você existe regiões desérticas, né, de difícil acesso ou de sobrevivência. Então, é falso. As regiões desérticas da África apresentam baixa densidade demográfica, como é o caso do deserto Saara. Sim, a região do deserto tem pouca população, que é o que significa baixa densidade demográfica, verdadeira. Letra C. A densidade demográfica é baixa nas áreas próximas ao Golfo da Guiné. Não, a questão do Golfo da Guiné não é a questão de densidade demográfica. Lá, na verdade, é um local em que existe atividade de pirataria, de crime no oceano, de sequestro, de roubo de cargas, né? Esse é o problema ali do Golfo da Guiné, não é uma questão. D. As áreas próximas ao vale do rio Nilo apresentam alta densidade demográfica, né? E sim, as regiões mais adequadas para a sobrevivência é justamente o vale do rio Nilo, né? Aliás, a civilização egípcia ela se deu em função do rio Nilo. Tá? É verdadeira a proposição. Na questão 3, né, leia e interprete o mapa abaixo para responder a questão a seguir. Índice global da fome em 2018. Né? Bom, eu sempre falo para vocês que mapa, a primeira coisa que você vai ler é o título. E aí está o título. Ele está querendo informar qual que é o índice de fome, né, global em 2018. Porém, ele traz aqui uma legenda, né, um padrão de cores, do mais escuro para o mais claro, você tem uma condição mais extrema de fome, né? É uma situação mais grave. Isso dentro dessa coluna, dessa linha aqui, tons de vermelho até azul. Na outra coluna você tem os tons de verde baixo, um marrom dados insuficientes, azul dados insuficientes, né? E índice não calculado. O que a questão quer? Ela quer que a gente fale, de acordo com o mapa, escreva sobre a situação da fome na África. Você pode observar que a África está tomada em grande parte do seu território por situação de grave observação na questão da fome, ou alarmante ou extremamente alarmante, que é essas cores marrons, né, que você tem que ocupa a maior parte do continente. Aqui você tem uma região verde que está de baixo e tem essa moderada que são esse tom um pouco mais claro, que é uma minoria também aqui na nossa região. Tem algumas regiões brancas que não existe índice calculado. Provavelmente existem governos que não dão condição de levantar esses dados. Isso indica que pode ter
uma situação gravíssima nessa região, tá? Então a resposta é essa aí. Na questão 4, assinale a alternativa incorreta sobre a urbanização da África subsaariana. Aí tem um erro das letras, né? Mas vamos lá. B. A maior parte da África, a maior parte da população da África subsaariana vive em cidades. Sim, isso é uma colocação verdadeira. C. A África subsaariana é uma região menos urbanizada da África. Na verdade, ela tem uma concentração de população, especialmente nas cidades. Então, essa aí é a questão que está errada. Tá? As principais cidades da África subsaariana desenvolvem-se a partir do século XIX e XX, com centros administrativos portuários, possibilitando a exportação de produtos agrícolas vindos do interior do continente. Sim, principalmente no século XX, né, que essa intensificação de população ocorreu. Atualmente, grande parte da população urbana dessa região vive em assentamentos precários. Sim, é verdade, né? É isso mesmo. Está correto. Então, a resposta incorreta aí seria essa letra C. A questão 5, sobre o IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano do continente africano, é correto afirmar. Letra A. Apesar de alguns indicadores permanecerem baixos, como taxa de alfabetização, expectativa de vida e renda per capita, a renda per capita vem aumentando, o que faz o IDH da maioria dos países ficar acima de 0,7. É verdade. Porém, isso é uma verdade que camufla, está escondendo uma mentira. A renda per capita é a divisão do produto interno bruto do país. Então você pega tudo que é produzido de riqueza no país e divide pelo número da população economicamente ativa. E aí dá um valor significativo. O que tem de falso nisso? É que essa renda ela não é distribuída igualitariamente. Então, como no nosso país, você tem um desnível social, uma desigualdade social imensa. Então, na verdade, não existe essa distribuição de renda que a renda per capita dá a impressão de ter. Tá? Ela dá uma impressão de produtividade por pessoa, mas ela não dá a informação correta sobre acesso a essa riqueza. Então, você tem uma pequena parte da população que se enriquece cada vez mais e a maior parte da população está na miséria. Então, na verdade, a renda per capita ela dá uma visão errada daquilo que está acontecendo realmente com o desenvolvimento humano naquela região. A letra B, o IDH da maioria dos países da África subsaariana melhorou muito nos últimos anos, o que é comprovado pela melhoria de qualidade de vida da população. Então, eu repito, aumentou a produtividade. Mas a qualidade da população ela é precária ainda, tá? Então não podemos nos enganar em relação a isso, tá? Houve um aumento do IDH? Sim, mas houve um aumento significativo da qualidade de vida? Não, tá? Então isso é algo que a gente tem que discutir e debater. Doenças como HIV, né, AIDS, a desnutrição, alta taxa de analfabetismo contribui para o baixo nível de IDH no continente africano. É isso aí que é a verdade. Né? Se você tivesse uma sociedade um pouco melhor, você não teria desnutrição, alta taxa de analfabetismo. E com uma educação preventiva, você evitaria as contaminações com HIV. Nos últimos anos, o continente vem apresentando avanços nos indicadores do IDH, principalmente na elevada expectativa de vida e melhorias nas taxas de alfabetização. As duas questões estão erradas. Né? É baixa a expectativa de vida, porque a qualidade de vida é ruim, né? e as taxas de alfabetização ainda são muito ruins. Tá? Então, ela também não está correta. Tá aí, meus queridos. Então, é um prazer ajudar.